A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu vou estar lendo Êxodo, capítulo 14, dos versículos 15 e 16. Perseguição de Israel. A passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: Por que me chamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, a paz. Irmãos, enquanto tantos estão traçando a você nesses dias um cenário desesperador, enquanto a mídia, os políticos têm mostrado a você cenas terríveis e notícias de morte e notícias de desespero, enquanto tantos têm assombrado você, tentando fazer você desanimar, cair em desespero, eu gostaria de ir na contramão e dizer a você que há uma saída. Esse é o tema da nossa meditação hoje. Há uma saída. E para mostrar a você que há uma saída, eu vou recorrer a um texto conhecido da palavra do Senhor, quando diz que depois de libertar o povo do cativeiro no Egito, Moisés seguiu com esse povo. Todavia, houve um momento em que o povo e Moisés se depararam com um grande mar, o Mar Vermelho. E para piorar as coisas, eles que não tinham barcos para atravessar aquele mar, eles ainda tinham ao seu encalce os exércitos de Faraó, que se arrependeu de deixar o povo ir para a terra de Canaã e mandou os seus exércitos irem atrás de Moisés e do povo de Israel. E diante daquela situação embaraçosa, o povo que via à frente o mar, o povo que olhava para trás e via os exércitos de Faraó, esse mesmo povo, liderado por Moisés, recebeu uma palavra de Deus. E Deus diz a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Diga para esse povo marchar, porque eu vou ferir as águas, e o povo vai passar a pés enxutos. E nós sabemos que isso aconteceu. Por isso, eu gostaria de dizer a você, há uma saída. Há uma saída. Há uma saída, mesmo que você veja adiante apenas águas bravias. Mesmo que você olhe para frente e não vê nada além de um mar revolto, além de uma grande tempestade, mesmo que você se sinta impotente diante desse mar, mesmo que você se sinta incapaz de enfrentar as adversidades do mar da vida, há para você uma saída. Sim, nós estamos vivendo dias de adversidades. Você sabe o que você tem enfrentado na sua luta. E você não vê horizontes, mas eu gostaria de dizer a você, há uma saída. Mesmo que na tua frente você veja apenas um mar revolto. Há uma saída. Mesmo que os inimigos
estejam se aproximando de você. É o que nós estamos presenciando. Algo começou lá na China, passou para a Itália, chegou ao Brasil, primeiro em São Paulo, depois nas grandes capitais, e agora está chegando no interior. E as notícias são assim. Cada vez mais o inimigo, a praga, a adversidade tem assombrado o nosso país. E é o que as estatísticas dizem. Nós já estamos vendo casos em São João da Boa Vista, Mogi Guaçu, logo chegará em Aguaí e logo assombrará a nossa casa. O inimigo está chegando como um exército de vírus, um exército impetuoso que está vindo contra nós, como naqueles dias. Mas ainda que um exército se acampe ao seu redor, como diz o Salmo 27, não receie, não tenha medo, porque há uma saída. Há muitos problemas, é certo? As contas estão chegando, você não sabe como pagar, há um pânico geral. Irmão, não caia em depressão, não desanime, porque há uma saída, mesmo que os inimigos estejam se aproximando de você. Há uma saída. Há uma saída. Por isso, prepare-se para marchar. Quando o povo de Israel viu pela frente o mar revolto, quando o povo de Israel olhava para trás e via os exércitos de Faraó indo ao seu encalce, o povo então começou a reclamar, começou a clamar, começou a choramingar. Nossa, Moisés, nós saímos dessa terra e nós vamos ser consumidos ou pelo mar ou pelos exércitos de Faraó. Não há para nós saída. Se caminharmos pela frente, morreremos afogados. Se voltarmos para trás, os exércitos de Faraó vão nos devorar, vão nos destruir, vão nos matar. É igual aquele ditado: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E às vezes você está nessa situação. Mas eu gostaria de dizer a você que há uma saída e você deve se preparar para marchar. Porque foi essa palavra que Deus deu a Moisés. Moisés, por que você clama? Marche, mande o povo marchar, erga a vara e eu vou ferir as águas. É o que Deus disse a Moisés e disse ao povo. E essa é a palavra que Deus tem para você. Há uma saída. Há uma saída. O povo de Israel saiu do Egito. Quando o povo saiu, atravessou o mar, o povo saiu definitivamente do território egípcio. Porque ali era a fronteira. E é ainda até hoje a fronteira entre Israel e o Egito. Há uma saída, por isso se prepare para marchar. Há uma crise? Sim, há uma crise. Mas em meio à crise, há muitas oportunidades. Esse vírus veio da China, e é interessante observar que a mesma palavra que os chineses usam para a crise, eles usam também para a oportunidade. E eles até já estão lucrando com isso aí. Olha para você ver, há uma oportunidade para você. Por isso não fique parado. Deus quer que você marche em oração. Marche meditando e crescendo na palavra de Deus. Se você está em casa, você que tem um dom para cantar, grave um vídeo ou um áudio que seja, louvando o Senhor, e passe essa mensagem salvadora às pessoas através da sua voz. Faça alguma coisa. E você, costureira, se você tem perdido clientes que não têm batido na tua porta para fazer um vestido, faça máscaras. É uma oportunidade que você tem para crescer. Sim. Marche, caminhe aos pés do Senhor Jesus, caminhe com Jesus. Marche. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte:
Timóteo, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado. Sim, Deus está convidando você para lutar nessa guerra. Sim, seja como Davi, que enfrentou e matou o gigante. Deus está te desafiando a lutar e vencer esse gigante. Seja como Josué, que mandou os homens de guerra rodearem a cidade, recebendo uma ordenança de Deus. Vá com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Seja como Gideão, que mesmo com 300 enfrentou e matou um grande exército inimigo. Seja como Sansão, forte, revestido do poder do Espírito Santo, que com uma queixada de burro venceu 1000 homens. Deus está mandando você marchar. Lute. Não desista, porque há uma saída. Há um hino que diz assim: avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestis sua armadura, em seu nome marchai. E há outro hino que diz assim: após combate horrendo, haverá a paz final. Por isso, Deus está te chamando, te convocando para marchar, mesmo em meio ao mar revolto, mesmo diante de tantos inimigos se aproximando de você, porque há uma saída, porque o Senhor vai ferir as águas. Há uma saída, porque o Senhor vai ferir as águas e vai abrir para você um caminho. Deus tem um caminho para você. O próprio profeta vai dizer: colocai à beira do caminho, examinai qual o melhor caminho, andai por ele. É verdade que há caminhos ruins, como Salomão disse: há caminhos que parecem bons aos olhos dos homens, mas o seu cabo é a morte. Enquanto tantos têm mostrado a você um caminho de morte, um caminho errado. Há muitos oportunistas tentando lucrar com essa crise. Você sabe disso. Há muitas pessoas espalhando notícias falsas, desesperadoras, mas eu gostaria de dizer a você: há uma saída. E a saída é o Senhor. A saída é um caminho estreito, é verdade. Poucos se acertam com ele, mas ele conduz à salvação. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, há uma saída, porque o Senhor é capaz de ferir as águas. Lembra do dia em que os discípulos de Jesus tomaram um barco com ele? E Jesus dormia. De repente sobreveio uma grande tempestade, e eles, tomados pelo medo, acordaram Jesus. Jesus se levantou, os repreendeu, dizendo: vocês são homens de pequena fé, mas ao mesmo tempo acalma a tempestade. E as pessoas admiradas disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor vai ferir as tuas águas e vai abrir para você um caminho. Há uma saída para você. Creia, confie no Senhor. Porque a palavra de Deus diz: crês e verás a glória de Deus. Não seja uma pessoa de pequena fé que tem medo da tempestade, mas seja uma pessoa de coragem que confia no Senhor Jesus, e o vento e o mar vão obedecê-lo para acalmar a tua tempestade. O Senhor feriu as águas porque soprou um grande vento oriental, e aquelas águas foram divididas, e o povo viu o caminho aberto em direção à vitória. E é isso que o Senhor vai fazer com você. Confie no Senhor. Aí eu me lembro do Salmo 124, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E depois Davi vai falar dos seus adversários. Primeiro ele fala dos homens que se levantaram contra ele. Depois ele vai falar das águas que iriam submergi-lo.
as torrentes que poderiam cobrir a sua alma e as águas impetuosas que poderiam ir contra ele. Depois ele fala do laço do passarinheiro e ele conclui nesse salmo. Depois você pode ler na sua casa. O nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso, meu amado irmão, marche, porque há uma saída. Levante a tua vara de oração. Erga esta vara com fé, porque no momento certo, Deus vai ferir as tuas águas e vai abrir para você uma passagem, uma saída. Caminhe por ela. É o caminho que o Senhor tem a você. O único caminho para vencermos não só essa crise, mas todas. Porque muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Eu gostaria de, para encerrar esse ponto e passar para o outro, lembrando um fato histórico. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial houve um cerco numa cidade chamada Leningrado. Os exércitos de Hitler tomaram ao redor daquela cidade. E durante 880 dias houve aquele cerco. Os exércitos de Hitler cercaram a cidade russa de Leningrado. Uma cidade de 4 milhões de habitantes na época. Só não cercaram uma partezinha de um lago que margeava a cidade. E enquanto muitos naquela cidade morriam de fome por causa daquele cerco, aquele lago congelou. E então, naquela pequena passagem que não foi tomada pelos exércitos nazistas, os soviéticos abriram um caminho, uma pequena passagem e passaram por aquele lago congelado. Muitos caminhões trazendo mantimentos entraram naquela cidade para salvar a vida de tantos que estavam ali padecendo de fome. E aquela estrada foi chamada Estrada da Vida, porque através daquela pequena passagem por aquele lago congelado, muitos foram salvos. Irmãos, o nosso Deus nos dá a estrada da vida. O nosso Deus é muito maior do que os soviéticos. Ele pode te livrar, porque o Senhor tem a mão forte. Por isso, há uma saída. Há uma saída. Porque as águas não te submergirão. E foi o que aconteceu. O Senhor feriu as águas. O povo passou. E eu fico imaginando aquele povo naquela caminhada de quilômetros e quilômetros. À direita, água. À esquerda, água. E o povo foi passando. Mas aquelas águas foram feridas de tal forma pelo Senhor que elas não submergiram o povo de Israel. A passagem foi feita pelo Senhor e as águas não submergiram. Irmão, persevere com fé. Nós estamos passando por uma luta. E olha que o pior ainda nem começou. Mas eu gostaria de dizer a você que as águas não te submergirão. O vírus não vai chegar à sua casa. Deus vai te livrar, assim como livrou grandes servos seus. As águas não vão te submergir. Aí eu me lembro do profeta Isaías, quando ele diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Sim, quando nós passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco e elas não vão nos submergir. Lembra
Quando os discípulos também tomaram o barco sem Jesus, Jesus ficou orando na praia até a 4ª vigília da noite. E aí, terminada a sua oração, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. E ao encontrá-los, Jesus Cristo quis tomar a dianteira, mas Jesus Cristo viu que os seus discípulos estavam ali naquele barquinho e havia uma grande tempestade naquele mar e eles tinham dificuldades para remar. E Jesus veio ao socorro deles. Pedro disse: Senhor, se és tu que está vindo, deixa eu ir contigo. E Jesus Cristo disse: venha. Pedro começou a reparar a força do vento e o que aconteceu? Ele foi submergindo, até que Jesus o toma pela mão, o levanta, eles entram no barco e a tempestade é acalmada. Cessa a tempestade. Sim, nesses dias difíceis, o único que poderá nos salvar é Jesus. Por isso Jesus tem que estar no barco. Não repare a força do vento como fez Pedro, mas olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, e as águas não vão te submergir. Você vai sair dessa, porque há uma saída, há uma saída. E os inimigos não te alcançarão. O que nos diz a história? O povo de Israel passou a pés enxutos por aquelas águas. O exército inimigo, o exército de Faraó, vinham ao encalce. Houve o primeiro livramento, Deus os livrou do mar. Mas havia ainda um segundo adversário, os exércitos de Faraó. E eles foram marchando em direção ao povo de Deus, tentando alcançá-los. O que Deus fez? Quando eles lá estavam na passagem que Deus abriu, Deus fez as águas voltarem ao curso normal. E os inimigos submergiram, os inimigos afogaram, os inimigos foram destruídos, foram desbaratados. E ali Deus fez uma obra completa. Os inimigos não alcançaram o povo de Israel, que obteve vitória, grande vitória naquele dia. E assim Deus pode fazer com você. Se você tiver fé, se você confiar no nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos, porém, no nome do Senhor. Eles tropeçam, eles caem, nós nos mantemos de pé e em seu nome hastearemos pendões. A nossa vitória vem do Senhor. O cavalo prepara para a batalha, mas a nossa vitória vem do Senhor, diz o profeta. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, confie, porque os inimigos não vão te alcançar. Pelo contrário, em Deus nós saltaremos muralhas e desbarataremos exércitos. Confie, acredite, há uma saída, porque os inimigos não vão te alcançar. Há uma saída e caminharemos firmes em direção a Canaã, em direção à vitória, em direção à terra prometida. Há uma saída. O que aconteceu ali? Para nós concluirmos a nossa mensagem, o povo de Israel venceu o mar. O povo de Israel venceu os exércitos de Faraó. O povo de Deus caminhou com fé durante 40 anos, é verdade, em direção à terra prometida, e Deus os sustentou. Todos os dias Deus mandava o pão, o maná cair do céu para alimentar aquela multidão no deserto. Todos os dias o povo via a coluna de nuvem sustentando aquele povo e os direcionando em caminhada forte até a terra prometida. À noite, a coluna de fogo para aquecê-los no deserto frio. A coluna de fogo para iluminá-los na noite escura. A coluna de fogo para orientá-los
mesmo à noite. E assim Deus faz com o seu povo. Nós vamos passar por esse mar, nós vamos desbaratar esses inimigos e nós vamos caminhar firmes em direção a Canaã, em direção à vitória, e Deus vai nos sustentar com o seu maná, com o seu pão do céu. Deus vai nos sustentar com a sua coluna, porque Ele é a nossa coluna. Deus vai nos sustentar com o seu fogo, o fogo do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, gostaria de dizer a você mais uma vez: há uma saída. Tome esse caminho em direção à vitória e Deus vai te dar a vitória. Porque bendito é o nosso Deus que sempre nos conduz em triunfo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.